Mais uma vez aqui, muito feliz, bom dia a todos, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje com o capítulo 84. Antes eu trouxe uma oração aqui bem bonita, que eu acho que marcou meu coração, acho que também vai marcar o de vocês, ali Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. Ele, além de ensinar o Pai Nosso ali no momento que antecede ali toda aquela via dolorosa, ele nos ensina o Pai Nosso e também traz essa oração que muitos de nós nem conhecem, e eu achei tão bonita que eu acho que eu resolvi trazer aqui para todos nós, né? É a oração da última ceia. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. E esse aí nada mais é do que Jesus nos mostrando como é importante sermos unos com Ele, para que sejamos unos com o Pai. Esse é o caminho da felicidade. E não o caminho fácil aí das ilusões do mundo, das necessidades aí mundanas. Não, não é esse o caminho. O caminho é ali seguir Jesus, é sermos unos com Ele. E ele mostrou isso ali do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, que é o que mostra mais claramente ali o diálogo, a importância de estudarmos esse trecho ali antecede, que Jesus preparando os discípulos para a morte dele, dizendo que eles precisavam continuar, mesmo com a ausência deles. Ele não fala claramente, mesmo sabendo de todo o porvir, ele não fala claramente para os discípulos tudo o que ia acontecer, mas ele mostra a necessidade de que eles prosseguissem, que eles caminhassem ali, seguindo com o Evangelho, mostrasse para nós o caminho, que era sermos unos também, ser de perfeitos, que a gente pudesse ali alcançar a evolução, e somente através de Jesus. E ele mostra também ali, ele deixa claro que vem o Espírito da Verdade, que nada mais é que o Espiritismo, a nossa doutrina. Então, acho muito importante a gente estudar esse evangelho que tem ali no Novo Testamento. A gente pode pegar aí a tradução do Haroldo Dutra, que é bem clara, bem explícita e bem fácil. E acho que assim, a gente tem que entender a importância da renovação, da transformação, e isso aí só a gente traçando um alvo e tendo Jesus dentro de nós, sendo unos com Ele. Por isso que eu trouxe essa oração aqui. Bom, e o título de hoje é um imperativo muito bonito: levantemo-nos. E é um imperativo consciencial, é um imperativo divino. E Jesus traz vários desses imperativos para nós, mostrando aí a importância e como sendo sede perfeitos, ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Mas falas dele, alguns imperativos que estão ali guardados dentro de nós. Eles vêm conosco, como a lei divina vem em nós. Só que aí nós ofuscamos aí por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, aí, totalmente voltados ainda para a materialidade, apegados ainda aí, a essas ilusões do mundo, pensando que esse é o caminho da porta larga, ou das facilidades. Não, não é esse o caminho. O caminho é simples, e Jesus veio aqui nos mostrar isso. É o caminho da renovação, da transformação. É ali a gente lutando para nos aprimorarmos, para fazer luz em nós. E esse imperativo, levantemo-nos,
nada mais é do que criar bom ânimo para que a gente possa caminhar, para que a gente possa nos libertar, progredir. E Jesus nos exemplifica esse, quando no paralítico, ali no episódio, né, do paralítico do tanque de Betesda, ele fala para o paralítico: levanta-te, toma teu leito e ande. Que são 3 passos que Jesus o aconselha. 1, levanta-te, que é, tenha bom ânimo, porque se ele se ajudar, o céu o ajudará. Ao contrário, se ele se paralisar, ninguém vai poder ajudá-lo, porque ele não tem boa vontade, não tem bom ânimo. Então, nós nos ajudando, tendo bom ânimo, então nós vamos conseguir ser ajudados pelo Pai. E toma teu leito, que é, aprenda com essa lição, aprenda com essa dor. E é como nós aprendemos, são através dessas dores, dessas fases difíceis, dessas circunstâncias difíceis das nossas vidas que a gente vai aprender, né? E ande, que é o último passo, o terceiro passo, ande, que é progrida, caminhe, não se paralise, não fique ali paralisado no caminho, porque senão as trevas vão morar em nós. Então, levanta-te, pega teu leito e caminha, e progrida, né? E o imperativo, todos esses imperativos que Jesus nos trouxe estão dentro do haja luz. Por quê? Porque caminhando eu vou progredir, e aí eu vou alcançar a luz, porque haja luz. Jesus quis nos mostrar que todos os seres, espíritos, todos, a matéria, tudo está caminhando para a evolução. Todos os seres vivos estão caminhando para a evolução. Então, haja luz, se faça luz. É isso que Jesus quis nos mostrar. Então, a importância desse imperativo para todos nós, levantemo-nos. E Jesus nos traz aqui o capítulo 14, o versículo 31, levantai-vos, vamo-nos daqui. E nada mais é a fala de Jesus ali na última ceia, onde Jesus, mesmo sabendo de todo o porvir, de tudo que ia acontecer com ele, da flagelação, da morte, ele conclamava aos discípulos que ele levantassem dali e seguissem, porque Jesus ali na última ceia, através desse diálogo, ele começa a estimular os discípulos, dizendo que ele não ia estar mais com eles, mas que eles não estariam órfãos, que ele estaria junto deles. Então, para que eles levantassem e seguissem, para que eles não desanimassem, mesmo sem a presença de Jesus, que nada os fizessem desanimar, que eles continuassem ali, prosseguissem com o Evangelho, com o estudo do Evangelho, levando o Evangelho para todos. Somente assim eles conseguiriam fazer luz no mundo. Somente levando o Evangelho. É isso, é esse o nosso dever. É fazer luz no mundo, é levar o Evangelho de Jesus para o mundo, para todos, mostrando que há um caminho. É o caminho do amor, é o caminho da humildade, é o caminho, a verdade e a vida. Somente progrediremos se a gente ali estarmos unos com Jesus, levantarmos e seguir adiante, sempre, não importa o que venha, a dor que venha, a circunstância dolorosa, o caminho difícil, não importa, a gente continue sempre, sabendo que Jesus vai estar sempre junto de nós. E ele começa aqui: antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Então, antes deles
ir para a via dolorosa, ele dá ali, tem um diálogo intenso, é um dos diálogos mais bonitos de Jesus, de uma beleza assim inenarrável. Então, que a gente precisa estudar isso, urge que a gente possa entender esse diálogo de Jesus. E Jesus exemplifica ali o primeiro ato dele, ele lavar os pés dos discípulos, que é o maior exemplo de humildade que ele podia dar aos discípulos, mostrando ali que não é com os poderes do mundo que eles vão ser felizes, eles não serão felizes com isso, eles vão ser felizes sendo os servos, os menores. Então Jesus se mostrou ali o menor, sendo servo do Pai, mostrando ali que somente assim, através da humildade, que eles dariam o exemplo. E Jesus mostrou isso muito bem para todos nós, deixou esse exemplo lindo, a humildade, o amor que ele tem para conosco. E ele continua relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos, vamo-nos daqui. Ele faz esse convite formoso porque ele conclama ali os discípulos, como ele nos conclama aí nesse período de transição, que a gente pode aí chamar também, é um convite para a gente levantar, sabendo que a gente está passando aí por dificuldades aí com o Covid, mas mesmo assim que a gente possa levantar e seguir, continuar aí os passos de Jesus. E Jesus mostra isso aos discípulos, que ele não estaria junto com eles mais, que ele a partir daquele momento ele os deixaria sozinhos, mas que eles não desistissem, que eles levantassem e seguissem o caminho dele. Que ele não convite formoso, porque Jesus sempre nos convida, mas ele se mostra diante. Ele sabe, a gente sabe que ele está sempre na nossa frente, que nesses caminhos aí difíceis, na dor, a gente pode ter certeza que ele abriu o caminho para a gente, que ele está ali segurando a nossa mão. A gente não está sozinho, nós não somos órfãos. Ele está junto de nós o tempo todo, e que a gente tenha confiança nisso, porque aí nosso jugo vai ser mais leve. Se a gente tiver a certeza de que Jesus está aqui dentro de nós, deixando crescer nosso Cristo interno, a gente vai ter força, ter coragem para a gente prosseguir, não importe a dor, não importe aí o momento que a gente esteja passando, a gente vai ter Jesus em nosso coração, o nosso jugo vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Então por isso o convite formoso, porque ele convida, mas ele vai adiante, ele vai nos levando, vai segurando a nossa mão. Olha, que coisa mais bonita do que isso, é ele fazer esse convite e falar: eu estou aqui junto de vocês, podem ir tranquilos, sem medo, porque eu vou estar sempre junto de vocês. Isso que ele mostrou ali para os discípulos, que eles ficaram temerosos, eles não sabiam o que estava por vir, tudo que estava para acontecer, Jesus sabia sim, mas ele não disse aos discípulos, talvez até eles desistissem, mas ele não mostrou isso, falou para eles tomassem ânimo, tivessem bom ânimo, porque depende tudo do bom ânimo, da coragem, da força, da resiliência. Sejamos ali otimistas, porque se a gente se ajudar, o céu nos ajudará, com certeza. E ele continua aqui. O apelo é altamente significativo. O apelo agora não deixa de ser um convite, ele apela para a gente, ele apela que levantemo-nos e sigamos. É muito mais forte do que um convite, é um apelo. E Jesus se mostra ali presente junto de nós, por isso que ele apela: não deixem, não se paralisem, eu estou junto de vocês, sigam os meus passos. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo,
costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Então, ele ergueu-se, Jesus ali, apesar dos pesares, ele levantou e ergueu-se. Ele sabia de tudo que estava por vir, mas ele ergueu-se. E nós aí somos tardios em levantar quando chegamos ali num problema, quando nos deparamos com problemas, nós temos medos e temerosos, a gente paralisa. Por quê? Porque a gente não tem Deus no coração. Nós não somos unos com o Pai, somente por isso. Porque se a gente tivesse essa certeza de que Deus está junto de nós, abrindo ali, segurando a nossa mão, vamos lá, eu estou junto de vocês, a gente não temeria. Porque é fácil para a gente levantar quando a gente sabe que é para momentos de aplausos, para que a gente vai estar em evidência, aí a gente vai estar feliz, a gente vai levantar, com certeza, né, para os prazeres do mundo, a gente vai sempre levantar. Agora, quando a gente se depara ali com um problema, com uma dor, a gente já tem medo, a gente já paralisa, mas ao passo que a gente devia prosseguir. Por quê? Porque Deus está junto de nós. Então, somos tardios para nos erguermos quando nos deparamos com os problemas. É isso que Jesus quer mostrar aqui. A gente não paralisa, a gente não tem necessidade de a gente paralisar, porque Ele está junto de nós. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Ele seria a pessoa que mais poderia ali temer tudo. Ele sabia de tudo que ia acontecer com a gente. Imagina se a gente vem aqui com a bênção da reencarnação, se a gente soubesse aí do nosso futuro. E, nossa, nós não íamos caminhar mesmo, a gente ia morrer de medo, né? Mas não, Jesus sabia o que estava para acontecer com ele. Mas mesmo assim ele foi corajoso, ele enfrentou, ele foi à frente. Quando lá chegaram para ele e perguntaram quem é o filho do pai, ele falou, eu sou Jesus. Ele não teve medo, ele não se escondeu, ele sabia da traição de Judas, ele sabia ali dos seus discípulos que iam desertar, ele sabia de tudo, mas mesmo assim ele tratou-os com carinho, ele mostrou a necessidade deles levantassem e seguissem mesmo depois sozinhos. Ele mostrou ali, e ele foi corajoso o tempo todo, apesar de tudo, carregando a cruz, ele carregou sua cruz. A gente também precisa carregar a nossa cruz. A gente precisa entender que para a gente evoluir não é através da porta larga, é através também, se a gente quer seguir Jesus, que a gente saiba que a gente vai encontrar problemas, a gente vai encontrar dores. Então, quando a gente evolui, que a gente está seguindo o caminho de Cristo, a gente vai ter consciência disso, a gente vai passar por problemas, mas a gente vai ter a certeza de que Deus está dentro de nós e Ele vai nos ajudar a passar por tudo, vai amenizar, vai aliviar o nosso caminho, para que a gente possa ali seguir mais um jugo mais leve, tendo coragem, força, porque Jesus, que a gente se inspire nele, olha a força que ele teve, a coragem que ele teve de seguir ali todo momento, mesmo não aguentando ali o peso da cruz, foi difícil para ele, veio ali o Cirineu para ajudar, e mesmo assim ele ainda olhou para todos, ele viu ali do orgulho nos olhos de todo mundo, da maldade, ele pôde em questão de segundos, enquanto ajudava ele a segurar a cruz, ele pôde reparar ali no olhar de maldade, de felicidade, o quanto nós sofreríamos, e que estávamos equivocados, mas ele continuou ali com a sua humildade, sabendo, essa era a missão dele. Deus pediu isso a ele, e ele precisava ser corajoso, deixar essa lição para nós, essa lição de coragem, de amor a nós, mostrando o caminho, abrindo o caminho para nós.
E continuando, naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ele sabia ali que ele ia encontrar o Pai, por isso a coragem, ele tinha um alvo. Ele foi, eu tenho um alvo a seguir, é o Pai. Então não importava o que viesse pela frente, tudo para ele ia ser pequeno perante o que ali à frente, a eternidade, o caminho ao Pai. Então a gente precisa olhar ali para o alvo ali, Jesus, Deus é o nosso caminho, é o nosso alvo. Então não importa por o que eu passar, o que eu tiver que passar, são desígnios. Para quê? Para o meu crescimento, para a minha evolução. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, que a gente possa ali segurar nas mãos de Deus e avançar, e levantar, e erguer-se, como ele teve coragem para prosseguir adiante, para evoluir, caminhando para a evolução. Nós ali, a troco de um probleminha, já nos paralisamos, já temos medo, já estamos ali totalmente inertes, ao passo que se soubéssemos de todo esse esforço, soubéssemos verdade, todo esse esforço que Jesus fez para nos mostrar, para nos exemplificar, para sermos humildes, resilientes, que a gente seguisse adiante. Então, que a gente seja resiliente, que a gente seja essa bravura, esse exemplo de bravura que Jesus nos deu. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsêmane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, todas aquelas escalas dolorosas, mas mesmo assim ali a traição de Judas, o pretório, a humilhação, a flagelação, ele sabia da debandada dos discípulos, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele seguiu adiante, porque ele tinha ali um alvo. Então, que a gente entenda isso de uma vez por todas, né? Aqui, como ele diz, mormente na atualidade, apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre almofadas, como fizeram os romanos, que estavam ali sendo carregados, e estavam pensando ali, vivendo crente, mas por ilusão, porque eles não iam evoluir, não iam crescer. Jesus não, ele sabia. Eu deixei aqui um caminho de luz. Eu mostrei aí, eu exemplifiquei, eu mostrei que o caminho é somente através do Evangelho, o caminho de luz é somente esse, é a proposta do Evangelho. Então, que a gente possa aí entender que todos esses prazeres da vida, todas essas facilidades, elas causam para a gente até um dano maior, porque a gente fica aí iludida, pensando aí que a gente vai entrar pela porta larga. Não, o caminho não é esse. O caminho é difícil porque a gente precisa renunciar tudo aqui, essas maldades, essas más tendências, esses nossos vícios aí, muitas vezes ocultos, que a gente traz aí para a gente corrigir. Criamos aí uma máscara de bonzinhos, pensando assim, olha, eu sou perfeito. Não, não existe perfeição na Terra. Se a gente está aqui, é porque a gente precisa se transformar, precisa amadurecer, precisa trazer para a nossa consciência essas nossas más tendências, que muitas vezes são ocultos, e a gente projeta ali no outro, muitas vezes julgando. Essas projeções nada mais estão em nós. Então, que a gente tenha consciência disso, que a gente não é através
dos prazeres do mundo, das facilidades, que a gente vai evoluir. Não é através disso. Se a gente quer ter um caminho, seguir Cristo, que a gente tenha consciência que não vai ser fácil. A gente precisa desapegar aí da matéria, desapegar, renunciar aí a vários prazeres do mundo, esses prazeres mundanos, essas facilidades, coisas que a gente traça aí sempre aplausos, que a gente possa entender que nada disso vai nos transformar, nada disso vai nos fazer evoluir. Sim, a gente vai evoluir quando a gente passar aí através dessas dores, com esses aprendendo aí com essas dores, aprendendo aí com nossos erros, aí sim a gente vai crescer, vai progredir, vai saber, eu não posso fazer mais isso, eu errei, então eu preciso me modificar. É somente através da transformação, da modificação que eu vou conseguir seguir os caminhos do Pai. E aí eu vou fazer luz em mim. Somente assim haja luz, porque todos os seres são criados para a luz, para a evolução, para progredir. E somente através dos exemplos de Cristo, dos exemplos de Jesus, eu vou conseguir progredir. E não é fácil. Eu vou falar assim que não é fácil. Eu não só, todo mundo fala, não é fácil. A gente está aqui, somos muito pequenos, a gente nem imagina. Estamos anos, sabe, atrasados. Então, que a gente possa fazer luz em nosso caminho, sabendo que não é fácil, não, mas Jesus está junto de nós, está segurando as nossas mãos, Ele está sempre junto de nós, que sejamos unos com Ele, sejamos unos com o Pai, somente assim a gente vai evoluir. E Emmanuel trouxe esse capítulo lindíssimo, nos mostrando o caminho que Jesus teve, essa última ceia aí, como é importante a gente estudar esses diálogos, porque ele mostrou que nós não seríamos órfãos, nós não somos órfãos, então que a gente entenda de uma vez por todas que Ele está conosco em todos os momentos, os mais fáceis, os mais difíceis, sorrindo, chorando, Ele está junto de nós. Que a gente tenha certeza disso, que a gente tenha certeza que a gente estipule ali um alvo, que é o Pai, e que a gente nada faça a gente mudar de ideia, não importa o que vamos passar, se por momentos difíceis, mas a gente passe com coragem, com força, como Jesus ergueu ali o seu ânimo, a sua vontade, aprendeu e seguiu, evoluiu. Então que a gente possa aprender ali com nossas dores e evoluir e progredir. Nunca nos deixemos estacionados, nunca estagnemos, porque só progrediremos caminhando, andando. Então, que façamos luz em nosso caminho. É isso, irmãos, que a gente possa, de uma vez por todas, crescer e evoluir junto de Jesus, unos com Jesus e com o Pai. Um beijo no coração de todos, até o próximo. Fiquem com Deus. Amém. Paz para todos.